pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo PSD, já está por aqui e vai conversar com a gente. Bento Lima, Bento, satisfação receber mais uma vez você no programa. Tudo bem? Tudo bem, maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Você só tem camisa amarela agora, é? Bom dia, Vila, bom dia, Neto, bom dia, Aline, bom dia, Giovana, Maurinho, Rodriguinho, que está aqui com a gente na manhã desta sexta-feira, né? Sexta-feira. Falta um dia para nossas convenções ali no Centro de Convenções de Ilhéus. É amanhã a sua convenção? Não, domingo. Falta um dia ainda. Ah, falta um dia, Falta correto. um dia. Domingo. 14 horas, 55 minutos, na 14 e Avenida 55. Soares Lopes. É na Soares Lopes ali? É na Avenida Soares Lopes. Antiga. Não, antiga na Soares Avenida Soares Lopes. Centro de Convenções, na Avenida Soares Lopes, Ilhéus Centro. Perfeitamente. Estaremos todos ali congregando o nosso partido, os partidos aliados da base, nossos queridos pré-candidatos, numa grande festa democrática, homologando todas as candidaturas, né? Após esse período aí de pré-campanha, e partindo para a luta dura, que é a campanha, para mostrar uma opção para Ilhéus, um caminho para a nossa querida cidade, para lutarmos pela melhoria dela e pela vida da nossa gente. Até dia 5 agora é primeiro turno, é pré-campanha. A partir do dia 5, aí é valendo. A partir do dia 5 é valendo, né? Porque os partidos já fizeram aí as suas convenções, então aí vem a campanha de verdade. Que dia é hoje ou amanhã que você vai anunciar o seu vice ou a sua vice? Nós estamos discutindo isso, assim, quando você tem isso a gente falou, o Mário falou isso aqui tantas vezes, quando você tem um grupo grande e com uma diversidade muito boa, né? Você acaba ficando meio perdido na escolha, né? Porque são tantas opções e eu digo sempre isso quando a gente está falando de gestão, que escolha é decisão. Quando você diz sim, na verdade você está dizendo não a tantas outras opções. E é preciso ter isso com bastante comedimento, com bastante serenidade, com um período de meditação muito grande, porque é preciso dar uma conotação de diversidade ao projeto, né? É preciso dar uma diversidade de conotação. Então a gente está discutindo essas possibilidades com a ideia de entregar um projeto o mais diverso e o mais representativo possível para a sociedade de Ilhéus, porque como a gente está falando de um governo para os próximos 4 anos, de uma cidade que tem tudo para crescer muito, quanto maior a amplitude de visão que a gente tiver dentro do grupo político que estiver coordenando, maior a possibilidade de acerto, compreende? Então a nossa luta está sendo, precisamos ampliar a visão da cidade, precisar ampliar a visão sobre a sociedade para que o governo consiga acertar mais. Porque muitas vezes quando você fecha demais um grupo, na verdade você está direcionando muito a visão e a gente tem que governar para todos, né? Muito bem. Algumas opções, inclusive internas aí, discussões internas do seu grupo. Rafael Espírito Santo foi um nome discutido? Discussão interna. Foi um nome discutido, Rafael Espírito Santo? Vila já está sabendo. Rafael Espírito Santo, tem a pastora, né? Tem a pastora. Você olhou aí, você olhou. Uma ou duas pastoras, alguma coisa assim. Tem ou não tem? Entre os nomes sendo discutidos. Entre os nomes sendo discutidos. Não, Vila Nova não, porque Vila Nova não está filiado e continua no programa normal. Eu vou te falar uma coisa, assim, o nome de Vila foi discutido, mas ele estava sem filiação. Um bom nome, seria um bom nome. Tava sem filiação. Sem filiação não rola. Vamos lá. Rafael, o nome de Rafael foi discutido? Rafael Espírito Santo, lá do Canabrava, o nome da pastora foi discutido? Eu acho lindo isso, porque assim, eu sempre disse isso de público e já te falei no particular. Eu acho muito boa a sua vivência dentro da cidade de Ilhéus,
porque você é uma pessoa que tem uma amplitude de visão política. Os 2 nomes que você falou são nomes significativos e vêm ao encontro daquilo que nós estamos buscando, que é uma amplitude de visão na chapa. A gente conseguir ver a cidade por diversos vieses. Né? São nomes muito bons, tanto que você está citando, mas a gente, como está ainda numa discussão interna, eu vou deixar a pele por fora e a discussão para dentro. Mas você acredita que divulga quando? Porque Nós não tem temos... prazo mais não, está acabando já. Assim, nós temos uma expectativa de terminar as conversas hoje e tentar fazer essa divulgação entre hoje e amanhã, né? Para domingo a gente ter a grande festa. Por que você não me respondeu quando eu perguntei? Você divulga hoje ou amanhã? Não precisava falar o nome. Entre hoje e amanhã. Entre hoje e amanhã sai aí o nome. É porque não tem tempo mais, gente. Depois de amanhã é convenção. Verdade. Entendeu? E lá na convenção anuncia o nome lá. O pré-candidato, agora, né? Pré-candidato, atual vereador e pré-candidato a vice na chapa de Adélia agora. Você já esperava aquilo ali? Já esperava Augustão recuar da candidatura e aderir a Adélia? Alguns apostavam que Augustão ia para Valderico Júnior. Vila, assim, eu tenho 2 perguntas certo. aí, mas a segunda eu vou fazer daqui a pouquinho, vai depender da sua resposta. Tá. Na verdade, assim, eu tenho dito isso em outros momentos, nós temos um jardim muito grande para cuidar, sabe? A gente saiu de largada com 6 partidos políticos, com um grupo muito grande, né, a ser mobilizado, a ser construído o consenso e organizar tudo isso. Então, assim, em certa medida, nós temos um olhar no cenário, mas a gente tem cuidado muito da porta para dentro. Mas essas decisões fora interferem? Não, é disso que eu estou te falando. Assim, nós não podemos estar no solipsismo, no isolamento. Sim. Então a gente tem olhado o cenário e visto as movimentações. Mas a nossa maior preocupação tem sido com o nosso grupo, com a estabilidade dele, com a segurança dele e com as condições de nós termos um grupo político com discurso coeso, unido, para enfrentar as eleições. Lógico que essas movimentações políticas de pré-candidatos que começam a fazer uma disputa e logo ali à frente desistem disso e começam a construir alianças em um primeiro turno, não é? Porque eu costumo dizer sempre que Ilhéus é uma cidade de primeiro turno. Politicamente, eleitoralmente, primeiro turno é maioria da minoria. Você não consegue formar uma grande maioria. Então eu acho que há que se ter um cuidado muito grande com a coerência das coesões, com a coerência das coligações. Então, se você for medir, eu tenho tido um cuidado muito grande de, em todas as minhas manifestações, falar mais de mim, falar mais das propostas que eu carrego e das realizações do grupo que eu represento, sabe? Do que propriamente analisar os outros candidatos, ou ficar me fazendo devaneios sobre o cenário ou sobre até críticas ao governo, que também há merecimento de críticas, como eu assistindo seu programa, ouvi fazendo. E muitas das críticas, em parte, aquela coisa que eu digo sempre da política, você toma uma ação, você na verdade planeja, acontece a ação e só depois a população vai sentir o resultado. Então, só se você permitir um parêntese para exemplificar, você estava falando desse terreno baldio no centro da cidade. Nós já fizemos o foto levantamento da cidade de Ilhéus toda, inclusive distritos. Não sei se você notou, já houve aquele carrinho do Google, né? A gente passou e fez o levantamento rua a rua da cidade, imóvel a imóvel, lote a lote, casa a casa, e a gente está, eu digo prefeitura, né, o costume. Sim. A prefeitura já está colocando nas ruas os cadastradores para fazer cara crachá, tipo imóvel CPF, imóvel CPF, imóvel CPF, para a gente poder ter realmente uma organização na ocupação do solo da cidade de Ilhéus. Esse é um projeto que está rodando há
1 ano e 8 meses, e foi um planejamento de uma licitação que a gente começou há muito tempo atrás, no modelo muito avançado de grandes cidades. Essa ação já começou, mas o resultado não chegou na ponta. Então é muito disso, sabe? Então o que é que eu quero dizer? A gente tem olhado muito para a gente, planejado muito a gente, realizado muitas ações nossas e analisado o cenário. Então, assim, eu tenho, se você perguntar, Bento, como é que está a composição do seu grupo, do seu partido, tenho achado muito boa. O PMB se aproximou da gente na última semana. A professora Sueli Pimenta primeiro teve uma conversa comigo, nós fizemos um movimento de abraço a todos os pré-candidatos do PMB na última quarta-feira, e estamos nesse caminho de fortalecer a gente mesmo, né? E aí vamos enfrentar a batalha. Eu vou insistir, Vitor, porque na questão política é estratégia, campanha é estratégia, né? É aquilo que você colocou, as coisas estão acontecendo com os adversários, mas dependendo da movimentação do adversário, falou assim, isso aqui a gente já estava esperando, nós estávamos já contando com isso, então isso não vai mudar a nossa estratégia. A pergunta é, essa junção muda a estratégia, a sua estratégia de pré-campanha e de campanha, ou isso não interfere? O que está se desenhando é uma candidatura encabeçada pelo PT e uma candidatura de esquerda. Nós somos uma candidatura de centro-direita. Aí eu vou para a história. O PSD, desde que nasceu, na época de Getúlio Vargas, foi o partido de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vence as eleições com o PSD. E nós estamos mantendo a nossa linha ideológica, pragmática, que é de não termos um programa político ideológico. Então, eu tenho aqui em Ilhéus hoje uma candidatura do PT e uma candidatura do União Brasil. E tenho a candidatura do PSD, que eu entendo que é a candidatura de Ilhéus. Que é de centro-direita? Nós somos centro-direita. Então, um movimento em que a esquerda se congrega sobre o abrigo do PT, eu sinto como movimento normal da política. Uma candidatura do União Brasil com os partidos da direita, eu sinto o movimento normal da política. Eu sinto que uma candidatura do PSD abrigar o Avante, o Agir, o Podemos, o Republicanos, os partidos de centro-direita, que formam o MDB, que formam a maioria, é uma coisa também natural. Então, se você falar assim, Bento, do ponto de vista local, eu estou analisando o meu grupo, o nosso grupo, fortalecendo nossas ligações, nossas interações políticas e pessoais. Se você perguntar, como você fez a pergunta, né, Bento, do ponto de vista estratégico político, como é que você vê isso? Eu vejo como algo natural, que é o PT encabeçando a esquerda, o PT encabeçando o movimento comunista. E eu vejo o PSD como um partido de centro-direita. E vejo o B como um partido de neto na cidade. Mas vocês queriam o apoio do PT? Inicialmente ficaram até chateados com a candidatura do PT, porque eles queriam que o PT fizesse parte do projeto. O projeto de, acho que 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, que o prefeito Mário teve aqui e te falou, foi um projeto pensado como uma plataforma de centro-esquerda. Sim. Nós nunca saímos do centro. O que aconteceu é que o PT entendeu que ele poderia representar a esquerda. E nós mantivemos nossa posição. Nós não fomos para a esquerda. Nós mantivemos o centro. Então ia faltar coerência. Vocês pensaram numa candidatura do PSD, que é um partido de apoiado pelo centro-direita, PT, mas com uma tendência de centro-esquerda. Não deu. O PT lançou lá a candidatura de esquerda, a candidatura e assumiu a esquerda. Sim. Pronto. E agora vocês estão no lugar de vocês, no lugar de fala de vocês. No centro. Mas vocês foram buscar isso para ter uma candidatura de centro-esquerda. Nós buscamos uma candidatura de centro-esquerda com o objetivo
de manter a base de sustentação ao PT estadual. Sim. Se você for observar, essas pessoas que hoje estão representando o PSD, a centro-direita, a centro-esquerda, o centro Sim. de Ilhéus, são as pessoas que fizeram campanha, que andaram nas ruas, que vestiram a camisa, colocaram santinho, colocaram bottom para o governador Jerônimo, do PT. Essas mesmas pessoas entenderam que no processo de eleição municipal poderíamos ter o apoio do partido do governador na cidade. O partido do governador na cidade escolheu lançar uma candidatura representando o PT e representando a esquerda. Eu vejo isso como um movimento natural do sistema democrático, sabe? A gente desenha projetos e a gente espera adesão livre ou a não adesão. E aí nós vamos disputar projeto. Para mim está tudo certo. Você foi filiado no PT, não foi? Sim. Fui filiado do PT quando na você época. mudou de esquerda para centro-direita, Bento, e quando foi que mudou essa sua cabeça? Você é um homem inteligente, você pensa de maneira muito rápida. É verdade, você consegue. Obrigado pelo elogio. Você tem fama realmente e de ser um bom gestor, e é realmente um bom gestor. Aí você sai da esquerda e se descobre centro-direita. Na verdade... Rapaz, eu tô aqui embaixo do mercado com essa questão de centro-direita, você acredita? Não, mas o que eu tô te falando é uma obviedade, né? Tipo assim, o PSD... Ou você está num partido de centro-direita, mas você é esquerda. Não. Deixa eu, só para te explicar assim, um pouco de Bento, tá? Um pouco de Bento. Bento, ele nasce um lar evangélico. Sim. Fui criado num berço evangélico. Na Assembleia de Deus. Minha mãe era dirigente de ciclo de oração. Eu fiz economia na UESC. E quando eu terminei, estava ali para terminar a economia, fiz o curso de Direito e comecei a trabalhar em Uruçuca, em 2013, no governo da prefeita Fernanda. Eu trabalhei desde 2008 com a deputada Ângela, ali estagiando em campanha, advogando de campanha. Na eleição de 2012, eu fiz o eleitoral daqui de Ilhéus, de Itabuna, de Una, de Uruçuca, eu acho que de mais 2 cidades pequenas, como advogado eleitoralista. Quando o Fernando assume a prefeitura em 2013, eu sou convidado para ser procurador-geral. Acabei me filiando ao PT. Então, naquele período que eu estava com o Fernando, eu me filiei ao PT. Mas eu já vinha trabalhando com a deputada Ângela, PSD, sem filiação, desde muito tempo, desde 2013. Então, assim, eu sou um homem democrático. Fernando é radical, vô. Rapaz. Não, calma. Não foi... Ângela é democrática. A gente esteve com Ângela, mas Ângela não exigiu a filiação. E Fernanda foi pra cima. Não foi pra cima, não. Vamos quieta com isso. Eu adoro dar entrevista à Vila, que ele fica atrás da polêmica. Ele tem um espírito jornalístico muito forte. Não foi isso, não. Foi muito essa questão assim. Fernanda foi minha aluna. Eu dei aula de Geografia e História, ela foi minha aluna na 8ª série. E assim, eu fazia economia, ela estava mais ou menos ali, minha contemporânea na UESC, ela já passando também. E aí, quando ela se tornou prefeita, um encantamento, né? Pô, era uma bem pessoa jovem também na época. muito jovem. De Fernanda. Você acha que ela foi contemporânea de sua esposa? Exatamente. Pegou uma fase dura, difícil. Todos os prefeitos daquela época, todos os prefeitos. Nenhum se reelegeu. Inclusive, eu estava até falando esses dias, os prefeitos, as boas prefeitas, só Ravan. Porque os bons e as boas prefeitas da época, foi a época que mais teve prefeita aqui na região. Você teve Josefina em Coraci, Jaqueline em Barro Preto, Fernanda em Uruçuca, Diane Luciele em Una. Eu estou lembrando de 4 aqui agora, 4 prefeitas. E eram gestões extraordinárias, maravilhosas. Ninguém se elegeu. Né? E todas estavam no radar do governador como eleitas pela qualidade da gestão. Né? Porque ninguém... Liu também, né? Liu foi de Aurelino Leal, se não me engano. Sim, verdade. Liu de Aurelino Leal, verdade. E eu acho que de Ubaitaba não tinha dinheiro também, as prefeituras na época. Baitaba eu não lembro. De Ubatã.
que era aquela... O Batan. Tinha... Baitaba é Beda. É isso. O Batan, Tinha eu esqueci o o Batan nome na dela. época, o Baitaba era Alexandre, se não me engano, na época lá, mas tinha o Batan também, que era menino, não lembro da menina lá de Ubatã, mas... E eram prefeitas extraordinárias, e ninguém conseguiu se eleger porque os municípios não tinham dinheiro. Cimeia, exatamente. Muito bem, vamos aqui, Bento, deixa eu ir para a questão mais administrativa, mas daqui a pouco eu volto para a questão da política. Eu quero saber de você em relação a, mais uma vez, eu tenho perguntado para todo mundo, porque existe um apelo muito grande por parte de comerciantes, de empresários da cidade, de pessoas que querem continuar pagando IPTU, a questão da reforma tributária. Você vai mexer no Código Tributário, vai fazer uma reforma tributária. Como é que vai ficar essa questão da nossa receita? Isso me incomoda muito. Sim. O município de Ilhéus, que tem 700, 800 milhões, e Itabuna tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões, 400 milhões. Isso me incomoda demais. Eu vejo que nós temos condição tranquilamente de chegar o que Itabuna hoje já é. Em termos de arrecadação. Em termos de arrecadação. Eu entendo que os prefeitos, os pré-candidatos que estão aí, precisam ter essa visão e essa preocupação com essa questão da arrecadação do município. O Código Tributário de Ilhéus, ele foi realizado em um momento de crise, né? Ele foi imposto como uma solução necessária e não houve um tempo de maturação suficiente para que você pudesse implementá-lo. E eu também não posso negar a agonia da sua implementação, considerando a base de arrecadação do município. Sim. Muito bem. Desde 2017, quando nós assumimos, nós temos feito um trabalho de ampliação de base de arrecadação. Não de alíquota, não de aumento de tributo, mas de recadastramento de imóveis, de ampliação, alcançar mais pessoas. Alcançar tudo aquilo que deve ser tributado. Isso tem nos surtido um efeito de um aumento da base, um aumento do valor arrecadado, sem aumento de alíquota. E ainda colocando aquelas travas que o prefeito Mário colocou desde 2017, o que tem evitado o crescimento da alíquota ou do tributo mesmo no bolso do contribuinte. Esse esforço que a gente fez nos últimos 7 anos e meio com esse projeto agora do GEL, a gente vai ter dentro da prefeitura cada casa, cada lote, cada imóvel comercial em uma plataforma digital onde a gente vai conseguir vê-lo por cima, medir sua área, verificar sua fachada, identificá-lo como imóvel comercial, como imóvel industrial, como imóvel residencial. Tem que secretaria isso aí? Isso está trabalhando num GT, num grupo de trabalho que envolve a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Infra e a Secretaria de Planejamento, que é financeiro também. Sim. Então, assim, esse é um trabalho... aí, né? Isso. Esse é um trabalho de uma complexidade grande e de um tempo muito grande que precisou ser feito tanto para alcançarmos o desenho disso. Isso nós alcançamos esse desenho num treinamento que a gente recebeu no Sebrae de Salvador. Saiu uma equipe daqui de Ilhéus para o Sebrae de Salvador, a gente tratando sobre isso, sobre a melhorias, né, na arrecadação. Sebrae, né? Sebrae de Salvador não. Sebrae Bahia, na verdade. A nossa amiga Claudiana, isso tem uns 3 anos, mais ou menos. E a gente conseguimos desenhar o processo licitatório disso, e essas ações já estão sendo tomadas. Porque, Vila, enfrentar, e aí eu não posso ser demagógico, né? Eu tenho um compromisso com a minha preparação, com a minha formação. Eu não posso fazer um enfrentamento do Código Tributário
atingindo a minha arrecadação. Porque eu coloco em risco a cidade. Sim. Porque eu coloco em risco o pagamento do servidor, pagamento de fornecedor, geral, serviços claro. públicos. Quando nós tivermos concluído esse trabalho, nós vamos ter ali uma visão do quanto a cidade consegue arrecadar, e há uma sinergia mágica que, à medida que a gente consegue aumentar a nossa arrecadação própria, você consegue ter melhores repasses das transferências constitucionais. Então, automaticamente, você tem um melhor repasse de ICMS, um melhor repasse do Fundeb, um melhor repasse das transferências, né, do Fundo Nacional de Saúde. Então, o nosso esforço está sendo em qualificar a nossa arrecadação. A partir daí, nós vamos fazer a revisão do Código Tributário. E nós vamos fazer essa revisão muito numa linha mais democrática e social, discutindo setor a setor. Porque aí a gente não vai estar dizendo, eu estou aqui com a corda no pescoço e preciso rever. É a gente setorizar turismo, setorizar serviço, como a taxa que é cobrada dos meus colegas advogados em Ilhéus. Isso tem que ser revisto urgentemente. É preciso ser revista essa taxa, porque o exercício da advocacia é uma função, não estou puxando sardinha, tá? Sim. Mas é uma função essencial à administração da justiça, colocada constitucionalmente, e há uma tributação sobre o exercício dessa atividade em Ilhéus que é um tanto quanto exacerbante. Isso tem que ser revisto. E nós vamos ter que refazer isso com base em uma análise muito maior. Eu costumo dizer, e Vila, você sabe muito bem disso, que Ilhéus, ela é uma cidade complexa. Então, se eu tenho a complexidade arrecadatória, ela é muito difícil no Brasil todo. Ilhéus, ela tem um quê maior. Eu tenho aqui, falando ainda em capacidade tributária, redes de lojas locais que sofrem com isso. Porque você tem uma loja, é uma tributação, você passa a ter 10 lojas, 15 lojas, o crescimento dessa arrecadação é praticamente sufocante, considerando a margem de lucro, que é um varejista. O que fica do lucro do varejo é muito pouco, né? E o varejo já tem passado uma dificuldade enorme com a digitalização do mercado, né? Então, assim, são todas essas análises que são próprias da discussão tributária nacional e que dentro de Ilhéus tem todas essas peculiaridades. Então não vai dar tempo, pelo que você colocou aí, não dá tempo para esse ano ainda concluir isso. Nós estamos correndo. Mas tem que correr muito, porque não, é isso que eu quero dizer. Estamos correndo, mas nós temos alguns prazos de direito tributário que são complexos da gente atender. Por exemplo, o princípio da anualidade. Qualquer alteração no Código Tributário tem que ser um ano antes. O princípio da 90º, que para além de um ano, é preciso respeitar 90 dias antes de aumento de tributo ou de alteração do tributo. Então, há alguns princípios que eu acredito que pela pressão do tempo e a falta de conclusão desse trabalho, que é essencial... A complexidade do trabalho, isso aí, né? Provavelmente não dê tempo, porque para isso ser executado ano que vem, tem que ser aprovado esse ano. Isso. Para ser ano que vem. Se virar o ano só em 26. E a gente está falando de projeto, né? De colocar isso numa base de dados, e isso você vai ter acesso pela internet, entendeu? Acesso web. Então você vai ter a cidade na tela do seu computador. Muito bem. Diga, Aline, parece que tem uma pergunta ali. O Clóvis Cunha, ele mandou aqui. Essa aerofotogrametria, não é a palavra, vai ser para regularização fundiária ou só para taxar e penalizar para regularização? Rapaz, nós, na verdade, fizemos... Não, é importante. Primeiro, para taxar e tributar, mas de maneira equânime. Tipo assim, a gente precisa verificar... Porque assim, Vila, havia... Cuidado com o que você responde, porque a oposição está aí, pega esse corte. Mas é isso, a gente não tem medo disso, porque o contexto é importante. Eles podem até conseguir um boom de notícia, mas a verdade sempre vem à tona, né? O contexto sempre vem à tona. O que eu quero dizer? É para taxar e tributar de maneira equânime, porque nós tínhamos uma deformidade na tributação de Ilhéus, que era assim, a gente tinha
poucas pessoas recolhendo tributos. Muito pouco. Então você tinha um acúmulo de tributação muito grande. Então, o que queremos fazer em resumo e de maneira popular, é contar todas as casas, verificar quantas estão recolhendo IPTU, as que não estão recolhendo, a gente começar a tributar e a partir disso a gente conseguir reduzir a alíquota de tributo, de TBI, de todos os tributos municipais, para que a gente consiga manter uma base arrecadatória equilibrada e diminuir a alíquota para todos os contribuintes. Ponto 1. Ponto 2, esse trabalho que a gente está fazendo, ele já vai servir como base de dados para a regularização fundiária. Então, a gente está fazendo os dois trabalhos, nós vamos ter os dois resultados de uma única ação. Isso já foi planejado dessa forma. Então, a gente está fazendo o levantamento de todos os imóveis e a partir dali a gente vai verificar quais que estão em áreas de invasão. Essa invasão foi invasão em terra pública, se for em terra pública a gente pode titularizar, se não for terra pública, a gente vai verificar essa terra particular, se já há condições para uso capião urbano, se não há, e a gente vai fazer um grande programa de regularização fundiária, Ilhéus. Está programado isso com a conclusão desse trabalho. A gente, Vila, você percebe que a gente não fez... Agora, essas coisas não estão divulgadas, por quê? Rapaz, é isso. Muita Por coisa, exemplo, eu não né? sabia disso. Muita coisa. Eu não sabia dessas informações. Eu que tava também falando. Mas você não. viu o carrinho do Google andando na rua, não percebeu, não? Não. O carro do Google está rodando no país inteiro. É claro que é importante esse levantamento. Não, mas quando eu digo o carro do Google, é o carro da empresa contratada pela prefeitura que estava eu nem cadastrando sabia imóveis, que era contratada pela prefeitura. Nem sabia. Eu até vi, mas não sabia que ali vocês estavam fazendo esse levantamento para ter esses dados aí. São dados importantes. São dados importantes porque, por exemplo, inclusive nós fizemos também nos distritos, viu? Então, por exemplo, a gente, além disso, nesse trabalho, nós vamos ter, inclusive, curvas de níveis. Então, a gente tem... certeza que aquele carrinho tem lugar que não foi, não, velho. Sambaituba, Aritaguá. Carol, não foi, não. Eu tô te dizendo, mas vou te falar. Não foi, eu visitei Sambaituba. Aquele carrinho não entrava, não. Rapaz, tá te dizer, foi um Jeep Renegade, que tava rodando. Deixa eu te falar, a gente teve Sambaituba semana passada. Foi semana passada, senhor? Foi semana passada, e a gente andando nas ruas, eu estava com o Johnny, né, o superintendente de infra, e aí a gente falando de um programa de pavimentação que a gente está fazendo lá, uma obra de pavimentação, e tem umas ruas laterais. Eu falei, Johnny, a gente poderia fazer o projeto para isso aqui. Ele, rapaz, já dá para a gente usar o cadastro, porque a gente não precisa necessariamente hoje mais mandar a equipe em campo, porque a gente já tem a imagem do local. A imagem, ela já, pela definição dela, a gente já pode medir comprimento, largura e já tem curva de nível. Já adianta o processo. Entendeu? Então a gente está hoje dentro de uma organicidade, o que estamos buscando, não está completo. A gente está buscando dar uma organização à cidade de Ilhéus para que a gente possa ter respostas mais rápidas às ações das políticas públicas. Muito bem. A questão dos postos de saúde. Eu tenho tratado muito essa questão de saúde aqui no município. Equipe tem. A gente fez um levantamento e viu que tem equipe, tem gente, está todo mundo com salário em dia, recebendo tudo direitinho, mas as unidades de saúde, muitas delas ainda, passam por requalificação e um período depois vai ter que passar um período curto, tem que passar por uma nova requalificação, porque são casas antigas, são casas velhas, e isso não dá um certo conforto para a equipe que está lá. E o serviço também que é oferecido acaba influenciando. E algumas pessoas acabam não indo. Eu sou muito do trator, eu gosto de trator. De pegar, passar o trator por cima e construir do zero, construir do novo. Você pretende fazer isso com essas unidades de saúde que a cada 6 meses já apresenta infiltração, apresenta goteira, apresenta isso ou aquilo? Que massa, né, Vila? Eu sou desses. Não, mas eu digo assim, eu tô adorando esse clima que a gente está vivendo nessa pré-campanha e nessas eleições, porque eu tenho dito isso em alguns lugares, a gente mudou os problemas que a gente está enfrentando, né?
Porque, tipo assim, o problema da saúde, falta de médico, problema da saúde, greve, problema da saúde, os enfermeiros que não estão recebendo piso, os agentes comunitários de saúde de EMIAS que estão recebendo salário mínimo ao invés do piso. Então a gente mudou os problemas de Ilhéus e isso me deixa muito feliz, sabe? E quando você resolver, caso você venha a ser eleito, essa outra questão das unidades, da infraestrutura, vai outro problema. Porque isso é natural do ser humano. E eu tô, assim, te falando muito sério e assim, mesmo de coração, muito feliz com esse processo, porque ontem, numa reunião à noite com uma coordenação com o pré-candidato, um dos coordenadores, falando, né, de alguns problemas que a cidade tem, aí eu virei para ele e falei, amigo, você tem quantos anos morando aqui, Ilhéus? Ele 6. Eu, tá. Você morava onde antes? Ele em Osasco. Aí eu, meu Deus, graças a Deus que você está vendo que a gente tem esses problemas para resolver, mas eu preciso te contar uma história, senta aqui. Aí eu comecei a contar a história de como a gente pegou a cidade em 2016. Então, assim, efetivamente, nós precisamos nós fizemos um amplo programa de reconstrução de requalificação de postos de saúde, das unidades de saúde, né? Das 45 que nós temos hoje no território do município, nós conseguimos construir 5 postos de saúde, uma UPA. São novos, então a gente tem mais de 10% do que a gente encontrou, que foi construção nossa. Sim. Nós estamos com um processo de licitação de 3 postos de saúde que encontramos uma dificuldade enorme, que foi a disputa entre os interessados no contrato, dentro do processo licitatório. Isso veio recurso, foi judicializado, estamos resolvendo isso do ponto de vista jurídico-administrativo para retomar para a construção dessas 3 unidades de saúde. Então a gente está falando aí de quase 20% da nossa totalidade dos nossos prédios, né? Do nosso parque estrutural de saúde. Vencendo, e com fé em Jesus Cristo, nós vamos vencer essa eleição, a gente vai partir para algo que você me falou e eu tomei isso no meu coração como ideia, que é da gente fazer unidades de saúde. Você falou das escolas, que eu acho que você vai acabar chegando lá também. Isso na entrevista anterior. Isso, eu tenho pensado em unidades de saúde acopladas a equipamentos públicos, sabe? Uma espécie de parquinho ou algo assim que a gente consiga dar uma amplitude maior ao equipamento. Então nós estamos trabalhando em propostas como essa. Lógico que é algo para os próximos 4 anos, mas eu não posso deixar de trazer esses números, né? De requalificação das 45 e das 45 que nós temos em funcionamento hoje, 6 foram construídas nesses últimos anos de gestão do prefeito Mário. Muito bem. É uma realidade energia fotovoltaica. É uma realidade hoje no município de Ilhéus. Você vai parecer na Bahia, que é brincadeira. No mundo é uma realidade. O município paga uma fortuna Sim. de energia elétrica. Tem gente que não sabe como é que isso funciona. Como é que paga a energia da rua? Como é que isso... O município paga isso. O município de Ilhéus pensa em gerar a sua própria energia elétrica e ter uma economia para aplicar em parques, em recuperação de postos de saúde, ampliar os serviços para a população? Sim, a gente iniciou um projeto e, na verdade, iniciamos a concepção desse projeto, não tivemos tempo de avançar. A nossa discussão estava em colocar as células fotovoltaicas em cada prédio ou criar uma fazenda, né? Sim. A fazenda de energia solar, que é uma usina. Usina fotovoltaica. No projeto a gente estava chamando de fazenda, que é um local em que você vai colocar todas as placas, ali você fazer a captação da luz solar, gerar energia, lançar na distribuição, no canal de distribuição da Coelba e fazer o encontro de contas do que foi gerado com a conta da energia predial e da energia de iluminação pública do município. No caso de fazenda, vocês vão ter um problema com a Coelba. Tem talvez 80%, 90% da cidade é monofásico a energia. Essa é a discussão, porque assim, a gente tem
E se a gente for colocar em prédio, nós não temos um centro administrativo, nós temos escolas distantes. Então, assim, Ilhéus, quando você vai para um projeto, o tempo que você precisa discutir em concepção dele com os técnicos, com a engenharia, com os estruturistas, né? Os projetistas e estruturistas é muito grande, porque é complexo. Então a gente não conseguiu, estamos em discussão, mas não conseguimos ainda desenhar a concepção de como será o projeto de geração de energia solar para o município de Ilhéus. E a gente veio fazendo um trabalho de sustentabilidade no sentido, você tem notado, de troca das lâmpadas, né? As luminárias hoje, boa parte das principais avenidas de Ilhéus já estão em LED, se você for observar. Então isso também gerou uma economia, porque um LED gasta 30%, né, do valor total de uma lâmpada normal. A gente vem passando por um período de modernização do nosso parque e estamos pensando em fazer a concepção de como vai ser a geração de energia solar. Não é fácil, não. Você já colocou em sua casa? Eu, na verdade, eu tô com essa dificuldade na... Prédio, né? Na roça, na fazenda, porque eu quero fazer uma mini usina de energia solar. Isso tá certo já, tem uma área para isso, só que a Coelba não disponibiliza, na verdade é trifásico para a área, não era bifásico, não disponibiliza bifásico. Se ela não disponibiliza bifásico, eu fico impedido de fazer na área rural ou gerar essa energia para distribuir para os meus pontos de CPF. Porque só os pontos de CPF, no caso, no município, os pontos de CNPJ. Né? Então é por isso, e aí é quando a gente precisa cobrar da Coelba. A Coelba tem sido muito eficiente com Ilhéus, né, a Coelba? Não sei, viu? Com Ilhéus não. Com Ilhéus não. Você tem vários problemas. Rapaz. E esse problema da questão da geração de energia, vários empresários e várias pessoas estão enfrentando. Geração e distribuição, porque a gente tem um problema muito sério, Ilhéus, que assim, a gente tem uma capacidade de quilowatt gerado bom, mas na hora que você vai para a distribuição, você está com a rede muito defasada, considerando a expansão da cidade, o crescimento da cidade. Esse é um ponto de observação que a gente tem discutido com o gerente regional da Coelba e cobrando muito dele quando eu estava secretário. Porque assim, é preciso ter um olhar de que a cidade de Ilhéus hoje é a locomotiva da região. Então, o crescimento dela tem sido muito grande e ele tende a ser, e tem se mostrado exponencial. Então, para ser assim, bem exemplificativo, no local onde você podia construir uma casa, você está construindo um prédio. Então, onde você teria um gasto de energia, você vai ter 20, 30. Então, esse crescimento exponencial tem que ser observado pela Coelba, no planejamento dela, no olhar dela, na acessibilidade dela. Constantes aqui em relação à Coelba. São constantes porque é praticamente diário o problema de queda de energia, de bairros, distritos que não têm energia por mais de 8 dias. Muitos ouvintes já mandaram mensagem aqui falando sobre isso. Necessário ter um olhar diferenciado com essa questão, especialmente Ilhéus. Nós somos uma cidade turística que tem um grande potencial turístico, o setor imobiliário cresce absurdamente aqui em Ilhéus. Nós temos uma indústria que é pujante aqui em Ilhéus, então a gente não pode querer crescer, querer avançar com problema de energia. Sim, sim. Nenhum lugar no mundo vai crescer sem energia. É essencial e contínuo. Então, o poder público tem que ter um olhar diferenciado com esse setor, com esse segmento, porque senão atrapalha a economia do município. Deixa eu voltar aqui essa questão da política. Da política, Bento. Essa semana passada, surgiu aí um problema com o Agir. Sim. Né? O Agir é um partido que está muito, muito bem estruturado aqui em Ilhéus, tem bons nomes. Excelente nome. Vai com certeza ter um excelente resultado
eleitoral, por conta dos nomes que tem, a forma que o partido foi montado. O partido hoje, o presidente, a base toda já declarou apoio a você. Mas existe aí uma insegurança interna, né? E aí alguns pré-candidatos têm essa insegurança. Como é que está a questão do agir politicamente? Fica ou não fica com você? Nós tivemos uma dúvida do diretório estadual do partido quanto à liberdade do partido coligar com o PSD. Precipitadamente, aí eu preciso separar isso em partes, tá? Nós temos uma relação de proximidade de anos com o presidente Jorge Farias. Jorge Farias, inclusive, quando nós estávamos conversando, eu estava conversando com ele na formação do partido. Foi um partido que nós formamos com pessoas que fazem parte do nosso grupo político, que sempre foram base de sustentação ao governo Mário Alexandre, ao prefeito Mário, e excelentes nomes que sempre prestaram serviço à cidade de Ilhéus e estiveram caminhando politicamente conosco. O partido foi montado sob essa base, em cima dessa base política. E o presidente Jorge Farias foi amigo de anos da deputada Ângela, foi um dos primeiros apoiadores dela quando ela foi candidata pelo PSC. Então aí lá se vão 20 anos. Quase 20 anos aí. 20 anos. Então é uma pessoa que a gente tem uma relação pessoal e política longeva, né, de longos anos. Então, dentro do diretório estadual, nós temos essa tranquilidade, tanto do ponto de vista de formação do grupo, quanto do ponto de vista de estabelecimento de relação com o presidente. No campo estadual, a deputada Sônia Galvão... eu ia perguntar sobre o campo estadual, porque o campo municipal está tudo azeitado. Mas é importante dizer isso porque, na verdade, quando você está falando de órgão partidário, você tem as esferas, né? Estadual, municipal e nacional. Quando nós montamos o AGI, isso foi um dos primeiros partidos, né, a serem montados, e a gente vem fazendo os eventos de reunião de coordenação de candidato, reunião com lideranças, e a gente conseguiu desenvolver bem esse trabalho dentro do AGI. Na penúltima semana, o diretório estadual chamou Jorge Farias e falou: tá tudo bem lá, Ilhéus? Ele: não, tá tudo ok. Aí, peça a deputada Sônia Galvão, que é a nossa representante estadual, para vir falar com o nosso diretório sobre esse arrumamento, esse acoplamento, esse alinhamento político entre o municipal e o estadual. Porque, naturalmente, você tem uma autoridade estadual, ele precisa conhecer como está o desenvolvimento do partido na cidade, né? Então, com esse ruído de informação da deputada marcar a agenda com a filha, eu não vou me recordar agora o nome dela, é a filha do deputado Júnior Muniz. Nesse desencontro de agenda surgiu uma ideia de que o AGI será tomado, vai mudar a direção municipal, haverá isso, haverá aquilo, e nós nos reservamos ao direito de cumprir a agenda com o diretório estadual para que a gente pudesse não estar fomentando notícias sem sustentabilidade fática, né? Então o que houve foi isso. A deputada Sônia Galvão, o prefeito Mário e eu estivemos em Brasília na última quarta-feira. Fizemos uma agenda dupla, né? Que foi quarta, senhor? Segunda, né? Na última segunda-feira. Fizemos uma agenda com Adolfo Loyola, o chefe de gabinete do governador, Jerônimo Rodrigues, tratando de como está o cenário, discutindo, né? Como está o cenário político na cidade de Ilhéus. E fizemos uma agenda com o deputado e sua filha, o diretório estadual do partido, alinhamos a agenda e estamos com a agenda na nossa base. E a provisória sai quando? Ele garantiu? Acredito que deva ser, já foi encaminhado para o TRE, agora o prazo é rápido. Encaminhamento e a publicação, isso é coisa de um dia. Então, acredito que deva estar saindo, se não saiu ontem, eu confesso que assim, eu não estou mais como jurídico da campanha, então assim, essa parte de olhar publicações não
não está mais muito na minha conta, né? Minha conta agora é fazer isso aqui. Eu perguntei porque isso gera uma certa insegurança para os candidatos que estão Não, claro. no dia a dia, que estão subindo o morro, descendo, levando o seu nome Vila, por aí. eu vou te falar, leva insegurança. é diferente ser candidato. Assim? É muita, a ansiedade é muito grande. Assim, a gente... É uma coisa você trabalhar profissionalmente. Mas né? eu percebo que às vezes você centraliza muita coisa em você, não, Bento? Centralizo não. Não centralizo não. Na verdade, eu sou um descentralizador. É, né? Eu delego muito. Delego. Então, assim, se imagine se eu fosse centralizar tudo, olha o tanto de coisa que eu te falei. Agora sim, eu tenho muita informação porque eu sentei numa cadeira de muita responsabilidade, né? Então, assim, a Secretaria de Gestão... Vê se você tá vendo o Rubenilton na rua. Sumiu o Rubenilton. Ali é fogo, é a cadeira mais complexa de qualquer prefeitura. Né? O secretário de Gestão é que vai ser responsável por folha e tudo atrelado a ela. Relação com o INSS, relação com os bancos, Caixa Econômica. Você tem que fazer gestão ali de horas extras para você não ter uma extrapolação. Eu estou falando só de folha, né? E recolhimentos, INSS. Todos os sindicatos passam pela a relação com a Secretaria de Gestão, fora as contratações e as modelagens de contratação, né? Que acabam precisando ser concebidas ali, desenhadas ali. É muito duro. Deixa eu perguntar para você aqui sobre precatórios. Os professores estão aí e querem saber disso. Você é o pré-candidato da base, é o pré-candidato do governo e a turma cobra isso também. Por que até agora não pagou, Bento? Quem paga aí? Quem vai pagar esse prefeito agora é o prefeito Mário ou o próximo prefeito? Não, acredito que nós... vamos lá. Rememorar aqui. Aí, como você falou, é muita coisa, né? Eu ia até falar sobre os precatórios também. Porque, assim, a gente não está conseguindo compreender nenhum lado. Não, eu vou tentar explicar. Inicialmente, entrega uma lista. Aí, o ex-procurador, que agora está na Casa Civil, disse que não precisaria, para publicar uma lista, não precisaria da outra lista, mas que teria que ser entregue, mas não precisava uma estar aliada à outra para publicar. E, de repente, agora a gente recebeu informação da prefeitura falando que está aguardando essa lista da ADIPAP para publicar. Pronto. Deixa eu fazer uma colocação aqui, porque antes de eu ser exonerado, de eu ter tido a necessidade de me desincompatibilizar, eu tive a preocupação, verificando o conflito que estava sendo ocasionado pelas representações de categoria, a ADIPAP e a PP e a PLB, eu tive o cuidado de sentar com a Procuradoria do Município, a ADIPAP, a PP e a PLB e suas representações jurídicas, né? Seus respectivos advogados. O que ocorre? A gente está tratando de um recurso que tem uma vultuosidade. A gente está tratando de, acredito que deva ter na conta hoje, 60 milhões de reais, que precisam ser distribuídos para um conjunto de pessoas que trabalharam, acho que desde 96, né? Sim. Desde 96, então a gente está falando aí quase... Acho que é 98, mas... 98 é nesse período, a gente está falando de quase 30 anos atrás. Então, o levantamento dos dados para a distribuição desse recurso, quanto mais transparente e quanto mais publicizado for, melhor, por uma questão de segurança de informação, segurança de distribuição de recurso. O modelo de distribuição desse recurso é por cota. O que eu quero dizer por cota? Eu vou ter um valor e vai ser distribuído de acordo com as horas trabalhadas de cada um. Compreendido tudo isso na mesa de negociação que estivemos com a ADIPAP, a PP e a PLB, nós fizemos um acordo de que cada um entregaria a lista de horas trabalhadas de seus representados. Isso.
isso seria entregue dentro de um comitê, o comitê faria análise disso e publicizaria isso. Ai. Compreende? Para que, quando eu digo publicizar, é publicar no Diário Oficial do Município. Sim, mas Pra que- essa lista não seria entregue diretamente à prefeitura e a prefeitura iria já publicar essa lista ou teria que passar por uma comissão? Não, esse comitê é praticamente um comitê administrativo. Representante da prefeitura, representante da PPA-PLB, representante do... Então precisariam sentar todos se Não necessariamente, essas duas não listas? necessariamente, porque a partir do conteúdo de uma lista, isso sendo publicizado, da outra lista sendo publicizado, eles poderiam fazer análise da lista como um todo. E a pergunta é, por que até agora a Casa Civil não mandou publicar a lista? Até onde vai o meu conhecimento, eu preciso ter muita cautela nisso, porque eu não estou no dia a dia da prefeitura, está faltando a entrega da lista da DIPAP. Mas a Porque lista- apesar, observe, A primeira já tá lá, calma. da PPI? Apesar de não estar explícito no texto, ordem de apresentação, o conveniado, o acordado, era que os dois entregassem. Por quê? São duas representações de categoria e cada uma dessas duas tem seus próprios dados. Então, acredito que deva a PPI apresentar e a DIPAP apresentar. E publicizar as duas simultaneamente. Porque ficou uma confusão e a própria prefeitura... Mas não tem desculpe, impedimento. Vitor, também fez. Como você mesmo colocou Compreenda, aqui ó, agora. eu tenho- Não tem impedimento. Rapidinho, a PPI, ela mandou a lista no dia 19 de junho. Logo em seguida, depois disso, isso foi no dia 19 de junho, a PPI mandou a lista. Depois disso, a gente teve entrevista com o Dr. Jefferson aqui. Dr. Jefferson, ele falou que não precisaria, que poderia publicar, a Casa Civil poderia publicar a lista da PPI, independentemente de receber a lista da DIPAP, que, claro, teria que receber. Em seguida, a gente recebe essa informação. Olha quanto tempo tem isso, Olha, tem mais de um mês. eu sou dono das minhas palavras. Aham. Eu não sou dono das palavras dos outros. Então, assim, quando nós escrevemos e acordamos, ficou certo das duas instituições apresentarem as listas. Até porque, volto a dizer, Vila, eu queria que você compreendesse Essa bem reunião, isso. o Jefferson então não participou. Ele não, foi feito? estava, ele estava. Então Calma. ele entendeu de forma diferente. Calma. Mas me ouça aqui, só para você entender, eu acho que é importante Não, claro, e a compreender gente para tá tentar, perguntando- a gente para tentar perguntou- despolemizar, para a gente tentar tirar polêmica. Eu, inicialmente, falei para vocês, e quero chamar muita atenção disso, que a distribuição do recurso é por cota. Sim. Então, assim, eu não consigo fazer o pagamento dos representados pela PP e a PLB sem a apresentação dos representados da DIPAP. Mas tem Porque, outra calma, frase aí, amigo. não, calma, me ouça, deixa eu concluir, meu amor. Ó, por quê? Porque na divisão por cotas, o todo do valor vai ser distribuído pelo todos dos representados. Certo. Se eu criar uma expectativa da PPI e a PLB, se eu publicizo a PPI e a PLB, digamos que seja R$100 que tenha para se distribuir. A PPI e a PLB apresentou uma lista com 100 pessoas. Exemplo. Cada um vai receber R$1. Ok. Quando a DIPAP apresentar a lista dela, se apresentar mais 100, o valor a ser distribuído deixará de ser 100, R$1 para cada um, para ser apenas 50 centavos. Compreende? Então, assim, a lógica da distribuição por cota, no momento do que nós sentamos lá atrás, não estou mais sentado na cadeira, eu estou esclarecendo aqui a lógica da distribuição, faz com que, e aí não é aquilo que está explícito, mas aquilo que é meio lógico do sistema. Nem tudo que eu devo fazer precisa estar escrito, há algo de interpretação que precisa ser compreendido. Então, assim, as duas instituições irão entregar as listas das horas trabalhadas de seus representados. A PP e a PLB cumpriu. A DIPAP, até onde eu sei,
eu não estou na prefeitura, ainda não cumpriu. É a etapa de publicização, a publicidade vai gerar, tá tudo certo, paga-se. Compreende? Pelo menos é isso que está acordado. Tem uma etapa no meio aí. Tem uma etapa no meio aí que após a publicação das listas, que só com e horário, aí só a carga e aí vem alguns questionamentos. O professor ele pode questionar que a carga horária disso que eu tô falando. Mas é necessário fazer a publicizar, é isso. É necessário fazer a publicação. Logo após a publicação, você pode ter um questionamento, você vai ter um período para que 20 esse dias, professor, para que esse professor questione se o valor, a carga horária dele está correta ou não. E só a partir daí que vem a metodologia de cálculos. Isso, depois. Mas é disso que eu estou falando. E por que não publica? Essa é a pergunta. Aí, tipo assim, porque essa fase de metodologia de cálculo é uma outra etapa. Ó, deixa eu te falar. Você está me perguntando. Tudo que você me pergunta que está na minha mão, eu te respondo e digo, é isso, isso e isso. Eu deixei a secretaria no dia 5 de junho. Quando eu deixei a secretaria, eu deixei uma metodologia para a solução do conflito acordada, escrita. Esses questionamentos estão indo para você porque você não, eu sei do governo. Eu sei, mas o que eu tô querendo te dizer é assim, ó, tudo que eu tô te respondendo é o que está na minha mão. Certo. Então assim, eu até onde eu sei, eu acompanhei, a ADIPAP ainda não havia entregue os cálculos. Isso. E estava havendo uma espera administrativa no sentido de publicizar isso até que a ADIPAP entregasse. O nome disso, cautela. A cautela faz parte da gestão pública. Eu vou perguntar ao Dr. Jefferson, eu confesso a você que eu não acompanhei a entrevista dele, razão óbvia nessa agonia e correria de pré-campanha. E agora vai começar outra agonia que é de campanha. Agonia dobrada. Não fale isso não, meu Jesus. Mas então assim, o que é que eu me comprometo aqui a fazer com você? Vou ligar para o Dr. Jefferson, vou falar com o Dr. Rubem Newton, gestão, Casa Civil, Dr. Sérgio, Procuradoria, e verificar em que pé que está isso. E vou falar com o Mauro para ver se um deles vem aqui para esclarecer o que ficou. Eu te relatei até onde eu atuei. Sim. Aí daqui em diante, eu estou agindo igual a vocês, estou agindo por informação. E minha dúvida também é justamente porque você participou de boa parte do processo. Aí quando então... o que eu desenhei lá de normatividade para a solução do conflito, dentro de uma mesa harmoniosa, para tentar solver isso, foi, cada um entrega a lista de seus representados e as duas listas serão publicizadas. Eu estou aqui advogando em causa própria. Oxe, você tem hora lá não? Não, mas 60 milhões no comércio, alguma coisa chega aqui, né? Verdade. Quando chega, com certeza. Falando de 60 milhões, alguma coisa vai chegar no meu querido Val, da barbearia, vai chegar em Prequeta, do Acarajé, vai chegar na minha amiga que tem um salão de beleza, vai chegar. Com certeza. Ontem eu estou aqui advogando em causa própria. Anteontem nós tivemos uma reunião na CDL e a gente estava discutindo isso, né? Todos falando de como a cidade está melhor, que tem evoluído, o comércio de Ilhéus cresceu muito, isso tem uma certa, obviedade. Lógico que você tem momentos de retração da economia e naturalmente reflete no comércio. Mas de maneira geral a gente tem tido um equilíbrio no desenvolvimento do comércio de Ilhéus. E aí nós estávamos falando do que é você injetar mensalmente, sem atrasos, 24 milhões por mês, que é a folha do município. E criamos mais uma data para o comércio de Ilhéus, que é o dia 20, né? Quando a gente tem o crédito do Vale, ou do ticket do servidor público. Que aí a gente injeta mais 3 milhões. 3 milhões. Então a gente está falando de uma injeção de crédito. De 27 milhões. E aí quando a gente que fez a economia sabe a importância de política pública e do poder público equilibrado para a manutenção da economia. Então você acaba gerando aquela coisa da roda,
da roda da economia sempre girando positivamente. Isso faz o desenvolvimento da cidade. Com essa sua resposta, você me dá razão. Certeza, agora eu entendi. Agora eu entendi a sua agonia. A questão que a gente está falando aqui da lista. E é a agonia do professor que tem o direito a essas horas. E que na verdade... Que não venha com valor, que venha com a carga horária, é o tempo que eles têm justamente para falar, tá errado aqui, e pressionar até a própria associação a mandar logo essa lista. E eu tenho uma sensibilidade muito grande com isso. Minha mãe foi professora primária, né? Ela foi professora até ter o AVC. Minha mãe teve AVC com 36 anos de idade, imagine. 5 filhos e um AVC com problema de mobilidade no braço e na perna esquerda. E ela foi beneficiada, acho que em 2022, com o precatório do Estado, pelas horas que ela tinha trabalhado. Então, eu sei o impacto disso na vida da professora, sobretudo as professoras que trabalharam naquele período que o magistério não era valorizado. Era bem diferente a realidade de quem trabalhou nesse período aí na Prefeitura de Ilhéus. Então, a gente está lutando, foi bom você ter me sensibilizado quanto a isso. Vou fazer contato com esses 3 representantes, essas 3 autoridades municipais aí, para a gente encontrar uma solução, sensibilizar para ver se a gente consegue encontrar uma solução rápida. Vai ter paridade na sua chapa, um homem ou uma mulher, ou não? É porque, ó... Rapaz, Vila, você tinha que ser advogado. É porque é o seguinte, ó, Resende tem uma mulher lá, a Luana Rocha. Você falou disso paridade, ontem, falei ontem disso aqui. Você tem advogado. Tá vendo que eu sou seu ouvinte? Muito obrigado. tá com tempo, viu? Eu tenho que me informar, né? Eu tenho que me informar. Então você tá tendo paridade. Principalmente vindo no dia seguinte, eu tenho que... Você tá tendo paridade, existe uma paridade aí. A pergunta é, vai ter paridade também contigo ou tem outro critério? É a pastora? Estamos orando. Aí não. Ontem surgiu o nome, inclusive, aí foi uma coisa mais local, uma consulta que fizeram comigo. Falou, ó, e aí, Vida, o que você acha o nome de Sueli Pimenta? Eu falei, pô, ela chegou agora e já vai sentar na janela? Mas é um bom nome, é uma professora, mulher, LGBT, inteligente, então tem todo um know-how que pode ser também, né? Foi a resposta que dei quando me fizeram essa consulta. Não, mas é isso, a busca pela amplitude de visão na política, ela é constante, né? Afinal, você precisa governar para todos, então quanto mais gente, quanto mais ouvidos, mais olhos, melhor a concepção e o pensamento das soluções da cidade. Muito bem. Muito obrigado, essa resposta que ele deu. Não foi a resposta. Não foi. Fala logo que não foi. Vilinha. Valeu, querida. Muito obrigado. Hein? Maravilha. Se prepare, porque a partir de agora é correria dobrada. Correria dobrada a partir de agora, Verdade. a partir de segunda-feira, né? Segunda, terça-feira aí é correria dobrada, porque é natural. E quem tá nessa chuva, obrigatoriamente tem que se molhar mesmo. Verdade. E é isso mesmo. Boa sorte, hein? Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí pela oportunidade. Desejar um bom dia a Aline, Giovana, Neto, a todos os ilhéenses, a sua audiência privilegiada de te ouvir todos os dias aí, a nossa Ilhéus e nossos queridos ilhéenses. Valeu, meu amigo, boa sorte. Bati um papo com Bento Lima, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pela centro-direita. PSD. Pelo PSD, centro-direita. Vamos para apoio, daqui a pouco a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade.